Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Sortilégio. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Maria José chora, porque Alessandro já vai sair. Alessandro diz que o parte o coração vê-lo assim. Maria dá um beijo no amado e se despedem. Vitória pergunta a Alessandro se essa situação não vai impedir que ele a visite. Alessandro diz que não. Alessandro se despede de Filipa. Ezequiel chora e diz a Alessandro que viu ele nascer e crescer. Alessandro abraça o empregado, diz que vai voltar e pede que ele cuide de todos. Alessandro sai. Raquel reclama por ele viajar, enquanto sai um escândalo no jornal sobre a família deles. Alessandro vai embora. Raquel diz a Vitória que isso não teria acontecido se Alessandro não tivesse trazido Maria José para aquela casa. Vitória dá um tapa na cara da bruxa. Filipa diz a Raquel para não morder a língua, porque Vitória casou com os pais dos filhos, enquanto ela anda se envergonhando com Ulisses. Raquel grita com Filipa. Ezequiel pede que ela calhe a boca, porque senão também vai falar. Fernando chama a Kátia para saírem. Ela reclama de dor na barriga e decide ficar em casa. Tudo era mentira. Quando Fernando sai, a cachorra pega o computador do irmão e tenta adivinhar a senha dele, para descobrir informações. Kátia acaba conseguindo entrar no computador do irmão e ver as mensagens dele. Ela vê que ele se comunicou com um homem que faz fotografias estranhas. Filipa e Ezequiel dizem a Vitória que Raquel sempre sai sozinha para se encontrar com Ulisses. Vitória diz que vai falar com ela, para recapacitar. Maria José dá bom dia para Filipa e Vitória. Maria José pergunta a Vitória se sua irmã pode vir à casa para lhe fazer companhia. Vitória diz que sim, e a casa também é dela. Fernando vai ao apartamento que Alessandro está hospedado. Alessandro diz que a sentença do divórcio dele com Maria José vai demorar um pouco, mas o juiz vai acelerar o processo em menos de um mês. Fernando diz que para ele não comparecer à primeira reunião, vai ter que sair de viagem ou inventar uma doença. Paula volta para a mansão e reencontra Maria José. Paula fica encantada por estar de volta à casa luxuosa. Ao ver Roberto, ela pula nos braços dele, o abraçando por tanta felicidade. Eric anda nas redondezas da casa de Alessandro, procurando por Arthur, para saber se Mercedes está trabalhando ali. Tomás diz que essa mulher não está trabalhando por lá. Eric fica sabendo que Alessandro saiu de viagem. Eric vai dar notícias a Bruno. Eric diz que Alessandro saiu de viagem e Maria José está na casa com Pedro e Paula. Bruno fica furioso ao saber que Alessandro saiu de viagem. Cobra Kátia liga para Bruno e diz que conseguiu entrar no computador de Fernando e só encontrou coisas de trabalho e descobriu que seu irmão é aficionado por foto safari. Xuxo vai à construtora. Xuxo diz a Alessandro que trouxe os papéis para ele assinar. Papéis esse do local que ele e Pedro alugaram para trabalhar. Alessandro lê o documento e assina tudo. Alessandro pergunta a Xuxo se soube algo de Mercedes e Gabriel. Ele diz que não. Fernando liga para Vitória. Diz que está mal e pede desculpas por sua reação ontem, quando ela recebeu uma ligação de Hernan. Vitória diz que também foi grosseira com ele. Vitória pede para voltarem a ser como antes, amigos, falar sobre tudo sem pensar no que pode acontecer entre eles. Fernando diz que será difícil. Vitória pede por favor, pois não quer perdê-lo. Fernando aceita. O advogado de Bruno diz que a viagem de Alessandro é uma tática para atrasar o julgamento. Bruno fica intrigado. Maria José pergunta a Paula o que é entre ela e Roberto. Paula diz que nada e ele só é seu amigo. Maria José chama Paula para almoçarem. Ela diz que as coisas mudaram e podem comer onde quiser. Alessandro liga para Maria José. Maria José diz que sente muitas saudades dele. Alessandro diz que essa noite vai vê-la. Alessandro pede a Mari que consiga para ele uma caminhonete da companhia. Raquel recebe uma ligação de Bruno e combinam de se encontrar. Raquel procura Ulisses no novo apartamento, mas ele não está. Maura diz a Ulisses que contou tudo para Alessandro, pois não iria aceitar a chantagem do infeliz aproveitador do Mateu. Maura comenta com Ulisses as notícias que saíram nos jornais relacionadas à família de Alessandro. Maura diz que Bruno é um estúpido e está botando em evidência toda a família. Ulisses diz que Bruno quer dinheiro, e muito. Maura diz que Raquel também sairá beneficiada disso, o que será bom para ele. Ulisses diz que não vai aguentar a histérica louca da Raquel e tem outras melhores. Raquel não consegue ligar para Ulisses. Bruno diz a Raquel que já levantou o processo da impugnação, mas que Alessandro viajou porque seguramente quer atrasar o assunto. Bruno pede que Raquel descubra onde Alessandro está, se é que ela quer o dinheiro.
Anoitece. Mercedes e Gabriel chegam com suas malas até a casa de Pedro e Xuxo para morar com eles, já que Paula não está mais lá. Alessandro, que não viajou nem nada, se comunica com Ezequiel e pede que fale com Tomás, pois chegaram uma caminhonete na casa, mas ninguém pode saber. Alessandro chega em casa escondido e pede aos empregados que não comentem com ninguém, pois todos devem acreditar que ele está realmente viajando. Fernando chega em casa e pega o celular de Kátia. Ele vê que ela fez várias ligações para Bruno e fica surpreso. Fernando chama Kátia. Ela estava dormindo. Fernando pergunta por que ela fez tantas ligações para Bruno, que é um delinquente. Fernando diz a Kátia que não quer que ela tenha nada a ver com Bruno. Kátia diz que é a sua vida e faz o que quiser. Fernando pede que ela deixe de ver Bruno. Kátia diz que ele é seu namorado, o ama e não pensa em se afastar dele. Fernando pergunta a Kátia se ela se deitou com Bruno. Kátia diz que não é mais virgem. Fernando diz que por ela ser menor de idade e tiver feito amor com Bruno, o bota na cadeia. Kátia liga para Bruno e diz que seu irmão descobriu tudo entre eles. Kátia diz que disse ao irmão que são namorados. Bruno fica irritado. Kátia diz a Bruno que Fernando quer denunciá-lo. Bruno pede a Kátia que negue tudo isso para Fernando, conte que foi tudo mentira. Bruno a chama de amor e diz que um escândalo o prejudicaria muito. Alessandro e Maria José têm um encontro. Ela pergunta para onde ele vai. Alessandro diz que vai ir para Nova York e voltará quando sair a sentença do divórcio. Alessandro pede que Maria José tenha uma vida normal, que não fique só em casa e saia com Paula, com sua mãe. Maria pergunta o que ele vai fazer. Alessandro diz que vai se ocupar trabalhando pela internet e estará em comunicação com Fernando e seu advogado. Ele diz que sentirá muita saudade dela. Os dois fazem amor. No dia seguinte, Alessandro se levanta bem cedo para sair para o trabalho. Maria José o beija. Kátia diz a Fernando que o que disse à noite foi mentira e não é namorada de Bruno, e muito menos fez amor com ele. Fernando diz que Bruno é uma pessoa por tudo que está fazendo em expor a família. Fernando aconselha Kátia a tomar cuidado e não se meter demais, porque vai sair machucada. Alessandro e Maria José namoram mais um pouco antes dele sair. Ela não consegue sair dos braços do amado. Alessandro pede à esposa que descubra algo contra Bruno, pois perguntou a Pedro e Xuxo sobre Mercedes e Gabriel e disseram que não sabem nada dele, mas acha que eles estão mentindo. Alessandro se despede de Maria José e pede que ela se cuide muito e do bebê deles. Eles se beijam. Alessandro vai embora e Maria José chora e sofre muito. Ezequiel chora e diz a Arthur que sente um mau pressentimento. Mari diz a Alessandro que o avião sairá à noite. Alessandro pede que Mari leve os papéis que ele tem que assinar e os dólares que pediu para trocar aí. Gabriel diz a Xuxo e Pedro que precisa voltar à sua terapia. Mercedes diz ao irmão que não podem andar na rua, pois Eric pode os encontrar. Xuxo diz que irá acompanhá-los. Bruno vai à mansão Lombardo. Os empregados tentam impedir ele de entrar, mas o demônio, que atazana a vida dos outros, vai correndo para casa. Bruno diz a Vitória que vai realizar o trâmite para reclamar o sobrenome do seu verdadeiro pai e entregará o exame do DNA, que confirmam que ele e Raquel são filhos de Antônio Lombardo e precisam do depoimento dela. Vitória diz que vai trocar de roupa para sair com ele. Bruno liga para o jornalista e diz que sua mãe aceitou e ele já sabe o que tem que fazer.